O rei da Síria estava certo de que havia um traidor em seu acampamento, até porque toda vez em que ele planejava uma emboscada, Deus revelava a estratégia do inimigo e dava livramento ao seu povo através dos conselhos de Eliseu. O rei da Síria não sabia, mas Eliseu fazia parte da inteligência militar do céu e tinha o conhecimento de tudo quanto o rei dizia e fazia, até porque o próprio Deus revelava para o profeta Eliseu. Mas um dos oficiais do rei sabia muito bem do que estava acontecendo e informou ao rei inimigo que Eliseu contava todos os seus projetos para o rei de Israel. Diante dessa informação, o rei da Síria decidiu capturar o profeta Eliseu como prisioneiro e enviou um exército ao local onde Eliseu estava. Só que antes do exército da Síria chegar no local onde Eliseu estava, o exército de Deus já estava acampado ao redor de Eliseu. Antes do inimigo chegar, Deus já havia chegado primeiro. Então, leia a passagem que está escrita no segundo livro dos Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 25, e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou conhecer o meu site, eu deixei aqui embaixo os links de acesso na descrição desse vídeo. É só você clicar e mergulhar nas lições e participar do nosso grupo, onde eu sempre posto mensagens de 10 lições escritas. E se esse canal abençoa a sua vida de alguma forma, me ajude compartilhando esse vídeo com pelo menos 5 pessoas dos seus contatos. E se você acompanhar esse vídeo até o final, você vai receber uma lição bônus, a 11ª lição. Então, acompanhe as 10 lições e se chegar no final, vai receber mais uma lição especial para quem vai até o final comigo nessa pregação. Em nome de Jesus. Vem comigo. Primeira lição. Deus já te alertou sobre esses caminhos perigosos. Irmãos, no versículo de número 9, o profeta Eliseu mandou o seguinte recado para o rei de Israel: não vá para perto daquele lugar, pois os sírios estão ali te esperando, escondidos para te atacar. Irmãos, estas palavras de alerta que Eliseu deu ao rei de Israel eram livramentos de morte. Se o rei de Israel ignorasse a informação sobre o perigo do caminho onde a emboscada estava armada, irmãos, a derrota seria certa. Era a morte na certa. A Bíblia diz em Provérbios 14:12 que há caminhos ao homem que parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Ei, vai ficar ignorando os alertas, a direção de Deus? Até quando? Até quando você vai fingir que não é com você que Deus está falando? Não está vendo que o amor de Deus não vai te deixar entrar em armadilhas, mas vai te alertar antes de qualquer coisa? Pedro não levou muito a sério quando Jesus falou que ele negaria o Senhor 3 vezes. O rei desviado, Acabe, também não acreditou que algo poderia dar errado com sua vida afastada de Deus. Nos dias de Jeremias, o povo que estava afastado de Deus ignorou a profecia de Jeremias 25:11. Depois você lê lá, acreditando que nada de ruim podia acontecer, até que veio o rei da Babilônia e destruiu tudo. Tem certeza que vai continuar nesse caminho perigoso? Quem tem informações do céu e obedece não cai nas armadilhas do maligno. Se Deus está te alertando, é porque Ele te ama. Se Deus está te alertando, leve a sério, porque existe um perigo mortal nesse caminho perigoso. Segunda lição: o muro não cerca a parte de cima.
No versículo de número 15, o servo de Eliseu tomou um baita susto quando viu que o exército da Síria tinha cercado não só ele e Eliseu, mas também toda a cidade com carros e cavalos de guerra. Diante disso, o servo de Eliseu, que aqui já não é mais Geazi, já que Geazi contraiu lepra, então provavelmente Geazi foi substituído por outro servo que gritou as seguintes palavras diante do caos, quando ele viu toda a cidade cercada. Ele disse: ai, meu Senhor, o que vamos fazer? Quando o servo de Eliseu viu que a cidade estava cercada, ele achou que tudo estava perdido, mas Eliseu mostrou para ele que nada estava perdido e que era para ele não temer, porque mais eram os que estavam com eles do que os que estavam cercando a cidade, do que o que estavam com os sírios. Para o jovem aprendiz, o jovem de Eliseu, eles estavam cercados, mas para Eliseu a parte de cima continuava intacta, continuava aberta. O cerco dos inimigos não tampava a parte de cima. Então entenda que, por maior que sejam as muralhas na sua vida, nada pode bloquear a parte de cima para você não clamar, não orar. Nada impede o nosso acesso a Deus através da oração sincera. No dia em que o Mar Vermelho estava diante do povo, todos os lados também estavam fechados. Só que a parte de cima estava aberta e Deus deu vitória ao seu povo. Então aí vem a pergunta: seu casamento não vai bem? Sua comunhão com Deus está sofrendo alterações e já não é mais a mesma? Você se sente cercado por vários problemas? Então eu oro como Eliseu orou no versículo 17. Senhor, eu te peço que abra os olhos para que o seu filho, a sua filha, vejam que maior é o Senhor que está ao nosso lado. Por maior que sejam as barreiras, maior que seja a muralha, não existe muralha que possa te impedir de clamar a Deus, porque a parte de cima está aberta. Terceira lição: o que fazer quando não sabemos o que fazer? No versículo de número 15, o moço de Eliseu gritou, irmãos, desesperadamente, dizendo: e agora, o que vamos fazer? O desespero cegou a visão daquele jovem de tal maneira que ele só via, sabe o que ele via na frente dele? Problemas. E quando o desespero toma o lugar da nossa fé, perdemos a capacidade de avaliar, olhar para a situação e ver soluções para os problemas que estamos enfrentando. O mesmo desespero, irmãos, que cegou o jovem, não cegou a visão de Eliseu. A fé que Eliseu tinha em Deus era tão grande que ele sabia que estava tudo no controle de Deus. Que essa seja a sua postura diante da oposição do inimigo. É bem verdade que muitas vezes não sabemos o que fazer para resolver problemas existenciais, mas sabemos que até em dias assim, nós devemos ficar plantados no território de Deus. Ana não entendia os porquês, mas não deixou de buscar o Senhor. Mesmo diante da morte de Uzias, Isaías foi para o templo buscar a Deus, porque Isaías, no dia difícil, não perdeu a visão do trono. Não perca a visão do trono, porque o momento é difícil. O salmista, no Salmo 126, diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ou seja, pega essa visão aqui, andar vem primeiro do que chorar. Isso porque, para o salmista, andar é mais prioridade do que chorar. Você pode até chorar, mas continue andando. É melhor chorar andando do que chorar parado num canto ou num quarto fechado. Você não,
mas Deus sabe o que fazer. Então, já que Deus sabe o que fazer, a resposta vem de Deus, a saída vem de Deus, porque quando não sabemos o que fazer, sabemos que orar é o primeiro passo a ser dado quando não estamos entendendo ou vendo possibilidade na nossa frente. Quarta lição: nem os grandes problemas vencem um cristão de oração. O versículo 15, irmãos, diz que tinha um exército cercando o local onde Eliseu se encontrava. E é interessante notar que para prender um só homem, o rei da Síria enviou um exército, isso mesmo, um exército para prender um homem de Deus. Um exército contra um. Significa dizer que Eliseu tem um grande problema na sua frente. Porém, Eliseu é um homem de oração e só precisou de uma oração curta. Não foi nenhuma oração longa, não. Foi uma oração curta para vencer um exército de problemas, um exército de inimigos. Bastou Eliseu orar assim no versículo 18. Senhor, eu te peço, cega o inimigo. Olha só, irmãos, que coisa linda. Imediatamente o exército inimigo ficou cego. E aqueles soldados descobriram que quem tinha um grande problema não era Eliseu. Quem tinha um grande problema era eles que tinham um grande problema. Alguém, irmãos, acertadamente disse as seguintes palavras: orar antes de fazer é dependência de Deus. Quem ora depois de fazer é gratidão a Deus. Orar sempre é só para quem tem comunhão com Deus. Deus não pede, mas manda que a gente ore. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem sem parar, orem sem cessar. É mandamento. Alguém pode até orar e não ser um cristão, mas é impossível ser um cristão e não gostar de orar. Ah, irmãos, se Eliseu não fosse um homem de oração. Então, clame ao Senhor. Quinta lição: no mesmo ambiente, mas com visão diferente. O moço, irmãos, do profeta, antes da oração de Eliseu, não via nada além de problemas. Ele não via nada além de inimigos. Ele está no mesmo ambiente que o profeta Eliseu, mas tem visão diferente. Enquanto a visão de Eliseu vê solução, a visão do moço só vê problemas. Estão no mesmo ambiente, na mesma casa, mas com visão diferente. Eliseu, irmãos, anda por fé, mas o moço anda por vista. E aí vem a lembrança de Ezequiel 37. Já pensou se naquele vale de ossos secos o profeta Ezequiel fosse ser guiado por vista? Com certeza ele tinha morrido e se tornado em ossos secos também. E assim como Eliseu e o moço estão no mesmo ambiente, mas com visão diferente, não adianta você estar no mesmo ambiente que um pastor abençoado, com visão de crescimento, se você tem uma visão diferente de não crescer. Não adianta você estar no mesmo ambiente, casado com um homem de Deus, uma mulher de Deus, com uma benção, e estar com ele nesse mesmo ambiente, se você não desenvolve sua maturidade cristã e não cresce como cônjuge e nem se desenvolve como cristão. Está no mesmo ambiente, mas com visão diferente. Não adianta receber bons conselhos se você não coloca nada em prática. Entenda que não basta só a gente estar no mesmo ambiente. É necessário acompanhar, compartilhar da mesma visão no reino de Deus. Parabéns, você já está num bom ambiente, mas só estar num bom ambiente não basta. É necessário ter visão de reino também. É necessário ter visão de crescimento. É necessário ter visão bíblica para crescer conforme a palavra. Sexta lição: tem gente que só vê problemas. Irmãos, tem pessoas que têm 2 problemas para uma solução. Eliseu não orou pedindo livramento. Eliseu orou para Deus abrir os olhos do moço. O livramento, irmãos, a solução
já estava ali. Bastava o moço do profeta ver o que estava acompanhando eles, olhar além dos problemas e ver um exército de Deus. Só que pelo fato do moço ter uma visão de fé pequena, ele não viu nada além daquele exército inimigo. Ele não viu que além daquele exército inimigo, tinha um exército do céu que era por ele. E eu aprendo que só a fé nos dá, irmãos, uma visão além da tribulação. Nós, irmãos, sem a presença de Deus, a gente só vê problemas, nada mais, nada menos do que problemas. Até os pequenos problemas nos tiram do foco. Existe um grande milagre. O problema não é o exército do inimigo acampado ali ao redor, mas sim a falta de visão que nos impede de ver o milagre. Tem um exército nos cercando antes do exército do mal. Salmo de número 125, verso 2, diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor ao redor do seu povo, desde agora para todo sempre. Não é só agora não, é para todo sempre que o salmista disse. Cuidado para não olhar muito para o problema e ignorar a presença daquele que é maior do que qualquer problema, que é maior do que qualquer exército de problemas que estejam tentando te cercar nesse exato momento. 7ª lição: o desligado não desligou quem estava ligado. Irmãos, Eliseu em momento algum foi contagiado pelas palavras de pessimismo do jovem, do moço. Muito pelo contrário, além de não ser levado pela palavra desmotivadora do moço, Eliseu fez ele ver um exército celestial e fez ele perceber que o que aquele jovem estava vendo não se comparava com o exército celestial que ele não estava enxergando por causa do medo, do susto e da incredulidade. Então, não perca a ligação do céu. Só porque dentro dessa casa tem alguém que está desligado. Não saia da graça nesse trabalho só porque tem alguém que anda desligado, não tem comunhão com Deus e está querendo te tirar da graça. Faça como Eliseu. Quem não tem visão de águia não vai me contagiar com palavras de baixo. Talvez você queira parar porque alguém parou. Talvez você queira sair da igreja porque alguém saiu, quer perder a visão porque alguém não tem visão. E para você que tem um ministério, quer abandonar o ministério só porque algumas ovelhas decidiram te abandonar. Ei, pare de se desligar por causa de pessoas que estão andando desligadas no reino de Deus. Alguém se desligou, mas o céu continua ligado. Então, no nome de Jesus, você vai até o final. Continue ligado no reino de Deus. 8ª lição: pague com a vida quem quer a sua morte. Pague com bem quem quer o seu mal. O rei da Síria tinha planos de morte para o profeta Eliseu. A ideia era capturar e matar o profeta de Deus. Só assim o rei da Síria teria um caminho livre pela frente para armar as ciladas dele contra o rei de Israel sem nenhuma importunação. Porém, irmãos, o desfecho da história é lindo, porque ele termina com o exército sírio dominado por um homem. Olha só que coisa linda. O versículo 21 diz que quando o rei de Israel viu que Eliseu havia dominado o exército inimigo, perguntou para Eliseu se ele poderia matar aqueles inimigos que estavam dominados. Mas a resposta de Eliseu para o rei de Israel foi tremenda. Lá no versículo 2, Eliseu diz assim: não os ferirás. Você vai ferir quem não foi você que tomou por prisioneiro? Ao invés de matar o exército inimigo, Eliseu ordenou que alimentasse o exército inimigo com pão e com água e despedisse aqueles homens que vieram para matar ele de volta para sua terra na paz. E a Bíblia diz, irmãos, que com essa atitude de Eliseu, nunca mais o exército da Síria
atacou o povo de Deus. Sabe por quê? Porque Eliseu deu vida para quem queria sua morte, fez o bem para quem queria o seu mal. Entenda que se você devolve o mal na mesma moeda, você se torna igual ou pior a quem te ofendeu. Se Eliseu matasse o exército da Síria, sabe o que iria acontecer? Ele ia suscitar mais ódio e desejo de vingança no coração dos inimigos. Mas essa atitude de Eliseu, sabe o que aconteceu? Trouxe paz, trouxe um acordo de paz entre as duas nações. Então, peça muita direção de Deus, muita força a Deus, para pagar com bem quem quer o teu mal, para celebrar a vida para quem quer ver a sua morte. Nona lição: Deus abre os olhos de cristãos e abre os olhos de incrédulos. Irmãos, Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do moço. E depois Eliseu pediu para que Deus reabrisse os olhos dos sírios. Ou seja, o moço representa os cristãos teóricos, que conhecem a verdade, estão no meio do povo de Deus, mas a única visão que está aberta é a visão desse mundo. É uma visão materialista. E o exército sírio representa as pessoas que nunca tiveram um encontro com Jesus, aquelas que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, cujos olhos do entendimento foi cegado pelo príncipe desse século. Quando Jesus entrou, irmãos, no barco dos discípulos, em Lucas capítulo 5, Jesus pregava para a multidão que estava do lado de fora do barco, e depois ele pregou para os discípulos, os futuros discípulos que estavam dentro do barco. Ou seja, Jesus tinha a palavra para abrir os olhos de quem estava do lado de fora, e Jesus tinha a palavra para abrir os olhos de quem estava do lado de dentro, quando ele disse: vocês vão para o mar alto e lancem a rede para pescar. Ou seja, Jesus tem palavra para quem está dentro, mas Jesus também tem palavra para quem está do lado de fora. Independente de como se encontra a sua vida espiritual, você não está fora do alcance da palavra que abre os seus olhos. Então, abra o seu coração, abra a sua mente e comece a pensar, porque Deus só abre os olhos porque Ele nos ama. 10ª lição: a realidade não é o visível, mas o invisível. Irmãos, essa é a lição que o texto quer nos passar. A realidade não era Eliseu cercado por um exército humano. A realidade era Eliseu cercado por um exército divino, protegido e guardado por Deus. Essa era a realidade. A realidade não era um exército sírio mais numeroso. A realidade era um exército celestial, maior e mais poderoso ao lado de Eliseu. Você concorda comigo que essa era a realidade do texto? Você concorda que a realidade não era derrota, mas era vitória? Você concorda que a realidade não era morte, mas era vida? Entendeu por que você não deve focar no que os seus olhos estão vendo? Com isso, Deus está, irmãos, nos ensinando para a gente ficar firme, para a gente não desistir, porque a realidade é outra. Deus falando: filho, filha, a realidade não é o que os seus olhos estão vendo. Se nós andarmos por vista, nós vamos perder a realidade. Se andarmos por vista, vamos ver morte, enfermidade, derrota, desistência. Mas se olharmos com os olhos da fé, veremos, irmãos, que quem governa não é a terra, é o céu que governa a terra. Então, seja governado pelo céu e tenha paz e tenha vitória em ambiente onde muitos pararam porque estavam achando que a realidade era aquilo que os olhos estavam vendo. Então, consiga, no nome de Jesus, ver além dessa tempestade, ver além desse furacão, e você vai entender que a realidade não é o que os olhos, mas sim o que a fé pode nos fazer contemplar. A fé em Cristo pode nos fazer contemplar, para nós irmos além daquilo que aparenta ser. Parece ser, mas não é essa realidade. Você vai triunfar no nome de Jesus se você começar a ver
numa perspectiva espiritual, as realidades que te cercam nesse momento. E agora chegou a hora da lição bônus. A lição bônus é essa aqui, ó. Seja a resposta que o mundo precisa. Eliseu, irmãos, foi usado por Deus para abrir os olhos do rei de Israel, os olhos do moço, e abrir os olhos do exército da Síria. Irmãos, que coisa linda. Eliseu era tão de Deus que se tornou uma referência do céu na terra para abrir os olhos das pessoas em relação às várias realidades físicas e espirituais que estavam circulando ao redor do povo. Seja então a resposta de Deus que a sociedade precisa. Busque a Deus de todo o seu coração, a ponto de ser usado por Deus para fazer coisas lindas na vida de alguém. Elias, irmãos, era a resposta de Deus para confrontar um Acabe e uma Jezabel. A menina na casa de Naamã foi a resposta de Deus que Naamã precisava para a cura da sua lepra. Quem está, irmãos, com os olhos da fé abertos, vai sempre ser uma referência de Deus na vida de alguém, vai ser resposta do alto na vida de alguém. Olhos abertos falam de visão espiritual. Quem tem visão espiritual vê o que ninguém pode ver. Então, seja a resposta de Deus que esse mundo precisa. Você acompanhou até aqui? Deixe seu comentário, compartilhe essa mensagem. Tem gente que fala assim, eu gosto muito das suas mensagens. Então, aquilo que é bom, a gente tem que compartilhar. Amém? Se você quer me ajudar, quer me agradecer, compartilhe essa mensagem com alguém. Escreve aí no final, você acompanhou até o final.